metodologia que a Toyota criou para manter as coisas sempre organizadas, né? Você já perdeu tempo tentando descobrir aonde estão as coisas? Documentos, informações, arquivos, imagens, código-fonte, ferramentas, onde está aquela classe, onde está aquela informação. Isso é uma coisa normal, acontece muito e grande parte das organizações tem esse problema. As pessoas têm esse problema inclusive nas casas, né? E quando a gente está trabalhando em equipe, isso vai se tornando cada vez mais difícil quando a gente está desorganizado. Tem gente que fala assim, eu me encontro na minha própria bagunça, mas é difícil as outras pessoas também se encontrarem na sua própria bagunça e você se encontrar na bagunça delas, né? Então, por causa disso, a Toyota apresenta esses 5 S's. Então, por exemplo, aqui tem o exemplo das ferramentas, né? Como é mais fácil encontrar, por exemplo, uma chave nessa situação ou nessa situação? Como é mais fácil perceber que algo está faltando nessa situação ou nessa situação? E aqui então, como é mais fácil encontrar um determinado documento, né? Aqui ou aqui? E descobrir que alguma coisa está faltando que não está no seu lugar. Então, a mesma coisa acontece também, são exemplos físicos, né? Nos nossos documentos, por exemplo, né? Então, onde é mais fácil você encontrar um arquivo? Aqui nessa situação, é um caso familiar para vocês, eu acredito, né? Peguei no servidor. Ou vocês acham que aqui é mais fácil de a gente encontrar, né? Então, esses 5 S's, na verdade, são adaptações de palavras em japonês, todas têm som de S, e aí foram traduzidas para o inglês, e é um procedimento de 5 passos para você conseguir sair dessa situação para essa, dessa situação para essa, dessa para essa. Tá? É bem simples. O primeiro passo é distinguir entre o que é necessário e o que não é necessário. O que não for necessário, cai fora, lixo, porque só vai atrapalhar. É o sort, né, que significa ordenar. Depois, stabilize. Você tem que definir um lugar para cada coisa e colocar cada coisa no seu lugar. Então tudo vai ficar acessível para todo mundo e todo mundo vai saber onde encontrar. O terceiro passo, que é o shine, você tem que limpar e pensar em formas de prevenir que a bagunça se instale novamente. Tem que ter uma maneira de deixar sempre limpo. Então tem que ter uma definição. Quando vai ser limpo e de que forma vai ser limpo. Até mesmo os documentos, por exemplo, é natural que à medida conforme o tempo vai passando, aquilo vai ficando desorganizado outra vez. Então a gente precisa ter uma definição de quando que a gente vai fazer uma limpeza para manter isso organizado e de que forma vai ser organizado, para que qualquer pessoa possa fazer esse trabalho também. Depois é padronizar, criar padrões visuais para que as coisas se mantenham organizadas, né? Então, placares, pinturas, sombras, cores. Na Toyota, por exemplo, tem que ter uma lata de lixo em determinado lugar. Então eles pintam embaixo, em volta, né, fica um círculo ali. Então quando aquilo não está no lugar, qualquer pessoa que passar, fica muito evidente que aquilo está faltando, que aquilo está errado. Nos painéis de ferramentas, tem um desenho em volta das ferramentas. Então se aquela ferramenta não estiver ali no lugar, vai ficar fácil de identificar também. Então esse é o passo de padronização. Certifique-se de que todos também conhecem esses padrões, todos conseguem identificar que aquilo é um padrão. Não adianta ser um padrão que só você identifica. E por último, você tem que sustentar, manter e monitorar, né, todos os passos anteriores. Para isso é importante que o time se sinta responsável por fazer, e não alguém externo. Então é importante que ao invés de alguém de fora definir isso, tem que ser desse jeito, né? E aí aquela pessoa vai embora, ela não vai ficar ali para tomar conta, não vai funcionar. Então se o próprio time se responsabilizar por sustentar essa organização, todo mundo vai estar sempre tomando conta, monitorando aquilo. Então aqui tem um resumo das etapas, né? Então sort, strengthen, tá diferente aqui a semântica, mas a ideia é a mesma. Shine, standardize e sustain. Então é isso aí, né? Vamos fazer os 5 S, servidor de arquivos do projeto, biblioteca, CDs de instalação, periféricos, wikis, documentos, assim a gente vai conseguir se organizar, se encontrar melhor e ser mais produtivo. É isso aí, pessoal. Obrigado.